Olá, jovens que estão estudando matemática para o Colégio Militar. Eu vou apresentar aqui mais um teste de flash. Os testes de flash são usados na nossa plataforma de ensino preparatório para o Colégio Militar sexto ano, mas eu disse que ia colocar alguns desses testes aqui no YouTube também, para o pessoal que está estudando por conta própria, né? Então, esse aqui é o The Flash número 6. Ele é do capítulo 6, que é sobre frações. Então, olha só, você vai fazer esse teste depois que você estudar a matéria de frações, depois que você fizer os exercícios sobre frações, resolver as questões do Colégio Militar que usam frações. Então, você vai estar conhecendo o assunto. O teste de flash é para você resolver aquelas questões, só que num tempo curto. É um treinamento de velocidade, né? Então, são 10 questões para você resolver em 1 hora. Você deve, de preferência, perseguir a nota máxima. São questões que você deve conseguir fazer depois que você já estudou um capítulo de frações. Agora, vamos testar se você consegue resolver rápido, certo? Então aí vão as 10 questões do teste, marque 1 hora e tente resolver. Não esqueça de fazer isso com o celular desligado. Certo, então vamos à questão número 1, que caiu no Colégio Militar de Santa Maria. O que é dito aqui? Marcos e Paulo, 2 alunos do Colégio Militar de Santa Maria, foram apostar corrida numa pista de 300 metros de comprimento. Olha só, pista normalmente é circular, mas para resolver o problema, eu vou colocar a pista assim como sendo uma reta, porque fica mais fácil da gente visualizar. Mas na realidade a pista é circular, certo? Marcos conseguiu percorrer 4/5 da pista, enquanto quer dizer, ao mesmo tempo em que Paulo conseguiu percorrer 5/6 da pista. Então vamos desenhar isso aqui, a pista. Então isso está representando a extensão da pista. Aqui é o início e aqui é o fim. A pista tem que medida? 300 metros. Então esse final aqui, ele está a uma distância de 300 metros do início. 300 metros. Então o Marcos conseguiu correr 4/5 da pista. Quer dizer, por que ele só conseguiu correr 4/5 da pista, hein? Ele ficou cansado e parou? Ele não diz, né? Deviam poder continuar correndo até o fim da pista. Ah, vai ver que eles marcaram lá um tempo e foram ver até onde eles podiam correr. O que importa é que o Marcos conseguiu correr 4/5 da pista. Quanto que são 4/5 da pista? É isso aqui. 4/5 de 300. E como é que a gente faz essa conta? O D significa vezes na matemática, né? Então, você tem que pegar 300, dividir por 5 e multiplicar por 4. Dá para fazer essa conta de cabeça, né? Ó, 300 dividido por 5 dá 60. E aí 60 vezes 4, porque são 4/5, 60 vezes 4, isso dá 240. Ou seja, o Marcos correu até a distância de 240 metros. Vamos marcar isso aqui? É mais ou menos aqui, né? 240. Então, vou botar aqui um M de Marcos. E esse ponto aqui é um ponto que está a 240 metros do início da pista. Certo, o Paulo conseguiu correr 5/6 da pista. Então, 5/6 de 300. Eu vou colocar logo 5/6 vezes 300, porque o D significa vezes, né? Então, 5/6 vezes 300, isso aqui vai dar o quê? Ó, pega o 300, divide por 6 e multiplica por 5.
300 por 6 dá 50. 50 vezes 5, isso dá 250. Então, o Paulo, ele correu até um pouco mais adiante, né? Vamos marcar aqui, ó. Ele correu até a distância de 250 metros do início. 250 é onde o Paulo chegou, certo? Então, observe que a gente colocou aqui todos os dados que o problema forneceu, né? A pista tem 300 metros, a gente já usou isso. Aqui, as frações da pista que eles correram foram essas aqui, 4/5 e 5/6. Pronto. A pergunta que ele faz, na verdade não é pergunta, são afirmativas para você encontrar a verdadeira. Olha aqui, ó. Podemos afirmar que, presta muita atenção nisso aqui, porque isso significa, podemos afirmar que, significa o quê? Que é para você achar qual é a verdadeira aqui. Porque tem alguns problemas que tem pegadinha. Em vez de colocar podemos afirmar que, eles colocam assim, qual dessas é a errada? Então tem que estar ligado nisso, porque às vezes eles perguntam justamente ao contrário, né? Aí você teria 4 certas e uma errada. Então presta atenção. Nesse problema aqui, realmente você tem uma única certa, porque é desse jeito. Podemos afirmar que... Então tem só uma aqui que você pode afirmar. Só uma verdadeira. Então você tem que testar todas, né? Então tem que testar uma por uma. Olha, às vezes eles colocam justamente a última para ser a certa, né? Para você perder tempo. Então começa a testar de trás para frente. Começa pela última. Às vezes dá certo. No caso desse problema aqui vai dar certo, porque a verdadeira é essa D aqui, ó. Vamos ver. Olha aqui. Marcos correu o dobro do que Paulo. Não, isso aqui não é o dobro. Isso é o dobro disso? Claro que não. Isso aqui é só para quem está boiando em fração que vai responder isso, né? Então, essa aqui está errada. Essa letra D. Marcos correu 10 metros a menos do que Paulo. Olha aqui. Marcos. Paulo. Marcos correu até 240. Paulo correu até 250. De fato, Marcos correu 10 metros a menos do que Paulo. Isso aqui está correto. Essa é a resposta certa. Mas vamos testar as outras opções aqui só para confirmar, né? Olha aqui. Letra C. Marcos correu 20 metros a mais do que Paulo? Não. Marcos não correu a mais que Paulo, que dirá 20 metros. Ele correu menos do que Paulo. Então, essa C está errada também. Letra B. Marcos correu 10 metros a mais do que Paulo. Olha aqui. Marcos, Paulo. Marcos não correu 10 metros a mais. Correu 10 metros a menos. Então, essa aqui também está errada. E a letra A, Marcos e Paulo correram a mesma distância? Claro que não, né? Foram essas distâncias aqui, são diferentes. Então, tá errada. Uma questão que você na prova resolve rapidinho, né? Então, a resposta correta é a letra D, de delta. A questão número 2 é do Colégio Militar de Campo Grande e uma questão sossegada, hein? Olha só. Foram colocados 4.800 litros de água em uma piscina. Vou ter que desenhar uma piscina aqui? Não. Mas é bom você fazer um diagrama, né? Olha só, eu vou fazer o desenho da piscina, não interessa o formato da piscina. Imagina que a piscina, a água que tem na piscina é uma quantidade. Essa quantidade, vamos representar assim, ó. Digamos que isso aqui, essa barra, está representando a quantidade de água que tem na piscina. Isso aqui seria piscina cheia. E aí vamos representar as frações que o problema dá aqui nessa barra. Aí ele falou o seguinte, foram colocados 4.800 litros de água em uma piscina que correspondem a 3/4 do total. Olha só, isso aqui é a piscina toda. Vamos fazer aqui a fração 3/4, ó, vou dividir em 4 partes iguais. Então, 4 partes iguais, aí eu pego 3 partes, então isso corresponde a 3/4. Então, 1 parte, 2 partes, 3 partes.
Isso aqui é uma fração que é 3/4, né? E ele falou que isso corresponde a 4.800 litros. 4.800 litros, certo? A pergunta que ele faz: a quantidade de litros de água que faltam para encher essa piscina falta isso aqui, né? Isso aqui é piscina cheia, é o total. Já tem 3/4, que é isso. Então você tem que saber quantos litros corresponde aqui. E corresponde a quanto? Ó, se isso aqui são 3/4, 4.800, cada quadradinho desse aqui é a terça parte disso, ó. Porque isso aqui são 3 quadradinhos. Então se você dividir isso aqui por 3, dividindo por 3 vai dar quanto? Vai dar 4.800 dividido por 3, dá 1.600, né? Claro que isso aqui é uma continha bem michuruca, né? 4.800 dividido por 3, claro que você tem que saber fazer isso de cabeça, mas se você ainda não está fazendo, arma a conta. 4 por 3 dá 1, resto 1. Abaixo 8, 18 por 3, isso dá 6, resto 0. E aí aqui ainda tem mais 2 zeros, então 2 zeros aqui, acabou a conta. 1.600. Tá, então esse pedacinho aqui vale 1.600. Esse aqui também. Esse aqui também. E esse que é o que está faltando encher é também 1.600. Então, essa parte aqui que está faltando, faltam 1.600 litros. Que é a mesma coisa que 1/4 aqui do total, né? 1/4. Então, a quantidade de litros de água que faltam para encher esta piscina é 1.600. Olha aqui. Resposta correta, letra A de alfa. Questão número 3 é do Colégio Militar de Juiz de Fora. Tem aqui um retângulo, ó. Observe o retângulo ABCD de perímetro igual a 28 centímetros. Perímetro igual a 28 centímetros. Quer dizer, esse total aqui tem 28 centímetros. Dá para saber quanto é que mede cada lado? Não dá para saber. Ele não falou quanto é que vale esse lado, nem esses dois que são iguais a esses. Ele só deu a soma. Então, olha só, se você pegar 28 centímetros e dividir a metade, vou pegar só esses dois lados aqui. Quanto é que dá a soma desses dois? A metade de 28, 14. Mas eu não sei se esse 14 são 4 e 10, ou se são 2 e 12, ou se são 6 e 8, eu não sei. Eu só sei que a soma desses dois aqui é 14. Então eu vou anotar isso aqui. 14 é essa medida aqui. A soma de dois lados assim. Eu vou colocar esses dois aqui. Esse mais esse. Essa soma dá 14. Porque o total é 28, né? Então a metade é 14. Ao traçar a diagonal AC, criamos o triângulo ABC. Olha aqui. ABC. A diagonal AC é isso aqui, ó. Então, vamos traçar essa diagonal AC. Então, formamos aqui o triângulo ABC, certo? Cujo perímetro é 6/7 do perímetro do retângulo ABCD. Calma aí. Ele deu o perímetro desse triângulo ABC aqui como sendo 6/7 de quem? Do perímetro do retângulo. Então, esse perímetro desse triângulo eu vou precisar para resolver o problema? Sim. Olha a pergunta que ele faz. A partir dessas informações, encontre a medida da diagonal AC. Ele quer que você diga quanto é que vale AC, tá vendo? Tá, dá para achar isso. Ele deu o perímetro do retângulo todo, isso aqui é a metade, e ele deu que o perímetro do triângulo é 6/7 do perímetro. Então, vamos fazer 6/7 do perímetro de ABCD. Então, olha aqui, 6/7
do perímetro do retângulo, que é 28. O que é isso que a gente vai achar aqui? É isso, ó, é o perímetro do triângulo ABC, tá vendo? Quanto é que vai dar essa conta? Ó, 28 dividido por 7 dá 4. Posso simplificar aqui por 7. Então aqui fica 1 e aqui fica 4. E 6 vezes 4 dá 24. Então, o que é isso aqui? É o perímetro do triângulo ABC. Triângulo ABC. E daí? Isso é suficiente para resolver o problema? Sim, porque olha só, a gente sabe a soma desses dois lados aqui é 14. É a metade do perímetro do triângulo. Então, se a soma desses dois é 14 e se a soma dos três é 24, quanto que vale esse aqui? Para que a soma dê 24 e você já tem 14 nesses dois aqui, esse lado tem que valer quanto? 24 menos 14. 24 menos 14, isso vai dar 10. Então, essa medida aqui é 10. Aí dá certinho, né? Fica aqui 10 e esses dois que eu não sei quanto é que valem, mas a soma deles é 14. 14 mais 10 dá 24, que é exatamente isso aqui, 6/7 do perímetro do triângulo. Tá, então a diagonal AC mede 10 centímetros. Então, a partir dessas informações, encontre a medida da diagonal AC. É 10. 10 centímetros, olha aqui. 10 centímetros, resposta correta, letra A de alfa. A questão número 4 é do Colégio Militar de Belém e ele começa com uma historinha introdutória, um blá blá blá, né? Fala que certos objetos lembram sólidos geométricos, principalmente brinquedos, tá? E a seguir ele vem com a pergunta propriamente dita. A pergunta é essa aqui, ó. Observe os sólidos geométricos a seguir. Esse sólido aqui, você sabe que isso aqui é uma pirâmide, né? Esse aqui também é uma pirâmide, só que essa aqui é uma pirâmide de base quadrada, ou quadrangular. Eu não sei se é um quadrado, pode ser que seja um retângulo, mas sem ser um quadrado. Bom, então vamos falar, pirâmide de base quadrangular. A base é um polígono de 4 lados, ou seja, um quadrilátero. Essa outra aqui tem a base como sendo um polígono de 5 lados, que a gente chama de pentágono. E isso aqui é o que? É um prisma, né? É um prisma de base triangular, certo? Então tem esses 3 sólidos geométricos aqui. Esses sólidos são os chamados poliedros, né? Ele não falou isso aqui e nem vem ao caso para resolver o problema, mas você tem sólidos que são chamados de poliedros, são aqueles cujas faces são polígonos. E tem também os sólidos chamados de corpos redondos. A esfera, por exemplo, o cilindro, o cone, né? Mas aqui você não tem corpos redondos, só tem poliedros, tá? Então tem esses 3 poliedros. Vamos ver a pergunta que ele faz. Determine a fração correspondente entre o número de vértices e o número de arestas de cada sólido acima. Então, você tem que saber o que é um vértice e o que é uma aresta. O que é uma aresta? Aresta é o encontro de 2 faces. Por exemplo, aqui a gente tem uma face e aqui a gente tem outra face. Essas faces se encontram em uma linha. Essa linha se chama aresta. Então, olha só, isso aqui é uma aresta. E tá cheio de aresta aqui. A gente tem que identificar todas elas, porque a gente precisa contar para responder o problema. Então, vamos marcar aqui todas as arestas desses sólidos aqui. Então, aresta, que mais? Aqui a gente tem outra aresta, tem essa aresta aqui lá atrás, é uma aresta oculta, né? Ela está escondida por essa face. Só se fosse transparente você ia enxergar ela, mas como não é, então você não está enxergando. Quando você tem uma aresta que é oculta, é comum você colocar ela com pontinhos para dizer que ela está escondida lá atrás das faces.
Então, essa aresta aqui também é oculta, essa aqui também é oculta. Tá, mas essas aqui não são ocultas, estão aparecendo. Então, esse sólido aqui tem quantas arestas, hein? Vamos marcar isso? Arestas desse sólido. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 arestas. E os vértices? Vértices são isso aqui, ó. É onde as arestas se encontram. Tem um vértice aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, são 5 vértices nesse sólido. Então, o número de vértices é igual a 5. Esse sólido é assim, ele tem 5 vértices e 8 arestas. Aí você tem que formar uma fração. Ó, determine a fração correspondente entre o número de vértices e o número de arestas. Essa fração é 5 sobre 8. 5 sobre 8, divide. No numerador você bota o número de vértices e no denominador o número de arestas. Ele falou para você formar essas frações desse jeito aqui. Então essa primeira é 5 oitavos. Olha aqui, ó. Aqui tem 8 quintos, 8 quintos, aqui tem 5 oitavos, 5 oitavos, 5 oitavos, tá vendo? Essas duas aqui estão erradas, porque não é 8 quintos, é 5 oitavos. É vértices sobre arestas. Então, 5 oitavos, eu já elimino essas duas aqui, tá? Não preciso nem mais olhar. Vamos fazer a mesma coisa com os outros dois sólidos? Ó, esse sólido aqui tem quantas arestas? Eu não vou fazer pontilhado não, tá? Eu vou desenhar direto. Ó, arestas, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e tem essas aqui da base. Então, vai ficar 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse sólido tem 10 arestas. A igual a 10. E o número de vértices? Vamos marcar os vértices aqui. Os vértices são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total de 6 vértices. Então, aqui, V é igual a 6. A fração correspondente é 6 sobre 10. 6 sobre 10. Que a gente pode simplificar por 2, isso aqui vai ficar 3 quintos. Então a fração para esse segundo sólido é essa aqui, ó, 6 décimos ou então 3 quintos. E esse terceiro sólido, quantas são as arestas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 arestas. A é igual a 9. E os vértices? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vértices. Então, V é igual a 6. A fração correspondente para esse sólido aqui é 6 nonos, que a gente pode simplificar por 3. Isso aqui vai dar 2 terços. Então, qual é a resposta que tem isso aqui? 5 oitavos. Uma dessas duas aqui, que são equivalentes, e uma dessas duas aqui. Olha aqui. Esse 9/6 está errado, né? 9/6, coisa nenhuma. 9/6 não, é o inverso. É 6 nonos. Aqui você já vai poder eliminar duas, porque estão erradas. Esse 9/6 está errado e esse aqui também. O único que sobrou é esse aqui, ó. Ó, a primeira é 5 oitavos, tá certo. A segunda é 3 quintos, claro, depois de simplificar, dá 3 quintos. E essa terceira, depois de simplificar, dá 2 terços. Então, é isso aqui. Uma questão que envolve geometria espacial, né, poliedros, e envolve também frações, simplificação de frações. Então, tá aqui. Resposta correta, letra E de eco. A questão número 5 caiu no Colégio Militar do Recife, só que esse tipo de questão cai em todos os colégios militares. O que é isso aqui? Expressões com frações. Tem que saber, né? Tem que saber manipular frações, operar com número misto, fazer divisão, multiplicação, adição, subtração. O que é isso aqui? 5x? Não, isso aqui é um sinal de vezes, tá? O sinal de multiplicação parece um x, né? Mas isso aqui é um sinal de multiplicação. Então, você tem que resolver isso aqui
fazendo primeiro as contas, o quê? Que contas você faz primeiro? Primeiro você faz as multiplicações ou divisões na ordem que aparecem. Depois você faz as adições e subtrações. Só que antes disso tudo, você tem que resolver o que está dentro de parênteses. E a gente tem um parênteses aqui, ó. Essa expressão toda está entre parênteses. Então, vamos resolver essa expressão primeiro, tá? Ela é assim, 5/8, que eu tô somando com isso aqui, ó, 3 inteiros e 1/4. 3 inteiros e 1/4, o que é isso aqui? É um número misto. Se você quiser, você tem dois caminhos. Ou você deixa ele desse jeito, porque isso aqui é a mesma coisa que 3 somado com 1/4. Se você quiser, você deixa assim. Ou então você já converte ele em fração imprópria. Como é que você converte isso aqui em fração imprópria? Você multiplica esse por esse e soma com esse. Vai ficar 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. E o denominador você repete aqui. Isso é a mesma coisa que fazer essa adição de frações aqui. 3 mais 1/4. Olha aqui, ó. É 3 sobre 1. Reduzindo todo mundo ao mesmo denominador. Denominador 4. Então essa fração aqui vai por 1 e essa aqui vai por 4. Aí vai ficar 3 vezes 4, 12. E 1 vezes 1, 1. E o denominador comum é 4. Quer dizer, vai dar 13/4 do mesmo jeito. Eu vou colocar direto 13/4 aqui, tá? Então, 13/4. Fiz logo a conversão de número misto em fração imprópria. Tá aqui. Eu ainda estou somando com 1/8. O que é isso aqui? É o conteúdo que está aqui entre parênteses. Vamos calcular primeiro esse conteúdo aqui. Para poder adicionar isso, vou ter que reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Qual é o denominador comum que a gente vai usar? É o 8, né? Aqui tem 8, aqui tem 8 e aqui tem 4. Então, isso aqui vai por 1, aqui vai por 1 e aqui vai por 2. Vai ficar com o denominador 8. Então, o denominador comum é 8. E os numeradores vão ser 5. Aí você está somando com 2 vezes 13, que dá 26. E 1 vezes 1, 1. Aqui no numerador vai ficar 5 mais 26, isso dá 31. 31 mais 1 dá 32. E 32 dividido por 8 dá 4. Olha que beleza, essa expressão aqui que está dentro de parênteses, ela vale 4. Eu praticamente acabei com as frações aí dessa conta, né? Então agora vamos escrever a expressão completa colocando 4 no lugar dessa expressão com frações aqui que está nos parênteses. Isso aqui vai ficar 5 vezes 4. E aí está dividido por 2/3. Multiplicações e divisões você faz direto na ordem em que aparecem, né? Então, 5 vezes 4 dá 20. E agora eu tenho que dividir por 2/3. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso da fração. Então, você coloca aqui no lugar do dividido, você coloca vezes, e essa fração aqui você inverte. Vai ficar aqui 3/2. Pronto. Então, 20 vezes 3/2, que a gente pode simplificar por 2 aqui, né? Ó, 2 e 20. Então, simplificando por 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 10. E aí sobrou o quê? 1 no denominador e 3 vezes 10 no numerador, 30. Isso aqui dá 30. É o resultado da expressão. Olha aqui, 30. Resposta correta, letra B de bravo. Questão número 6 é do Colégio Militar de Curitiba. Tem aqui uma historinha sobre 2 alunos do Colégio Militar de Curitiba que foram fazer uma lista de exercícios de matemática. Tá, e o que aconteceu? Se eles fizeram 1/6 da lista no primeiro dia e 1/4 da lista no segundo dia,
qual a fração dessa lista de exercícios que ainda falta para os alunos resolverem? Olha, esse tipo de problema de fração é muito típico. Você vai ter que eleger no seu problema quem é que corresponde ao seu total. O total corresponde à unidade. O que é a unidade? Olha, a unidade aqui representa a lista inteira, né? É a lista de exercícios. A lista de exercícios tem um total, que é a lista com todos os exercícios resolvidos, certo? Aí ele falou o seguinte: resolveram 1/6 no primeiro dia e 1/4 no segundo dia. E aí ele pergunta quanto é que fica faltando para terminar de resolver. Vamos desenhar isso? Eu vou desenhar o total, é igual como se fosse uma barra, né? Uma barra de chocolate, representando um inteiro. Se você tiver sem nenhuma viabilidade de comer um chocolate agora, então você não pense em chocolate, pense num pedaço de papel. Mas o total, tipicamente, a gente representa por uma barra. Faz de conta, então, é uma barra de papel. Isso é o total, é a lista completa. O total, que corresponde a 1, é a lista completa. Todo problema de frações tem um total, né? Que corresponde ao valor da unidade, tá? Então é a lista toda resolvida. Aí ele colocou aqui, ó, que foram resolvidos 1/6 no primeiro dia. 1/6. Então vamos desenhar isso aqui. Faz de conta que isso aqui é 1/6. Vamos desenhar mais ou menos aproximado? Como que é 1/6, hein? 1/6 você pode dividir em 3 partes. Ó, dividir em 3 partes, mais ou menos iguais. Cada parte dessa é 1/3. Aí eu pego a metade de uma parte dessa. A metade de 1/3 é 1/6. E isso aqui, ó, 1/6. É o que foi resolvido no primeiro dia. No segundo dia foi resolvido 1/4. Eu vou desenhar 1/4 aqui. Fica mais fácil de ver se a gente desenhar esse 1/4 daqui para cá. Faz de conta que eles começaram a resolver a lista do início e aqui começaram a resolver a lista do fim. Só para ficar mais fácil fazer o desenho. Ó, então, a lista toda, aqui você tem a metade da lista e a metade da metade é 1/4. Então, isso aqui corresponde a 1/4. Então, resolveram isso no primeiro dia, isso no segundo, faltou isso aqui. Tá faltando mais da metade aí, hein? Vamos acelerar essa resolução aí. Façam o D-Flash para vocês ficarem mais rápidos. Então, quanto é que falta? Em fração. A fração correspondente ao que falta é isso aqui, ó. O total, que é 1. Total é unidade, né? É 1. Menos 1/6. Menos 1/4. E para fazer essa conta com frações, subtração de frações, você tem que reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Esse 1 é 1/1. O denominador que você usa aqui é 1, né? Então, olha os denominadores. 1, 6 e 4. Você vai colocar aqui todos os denominadores iguais a quem? Ao MMC dos denominadores. O MMC entre 4, 6 e 1. E como é que a gente calcula isso? Você faz isso, ó, 1, 6 e 4. Coloca aqui uma barra e vai dividindo pelos números primos. Vou começar pelo 2. Então, dá para dividir por 2 aqui e aqui vai ficar 1, 3 e 2. Ainda dá por 2, ó. Então, dividindo por 2, no MMC, quando não dá, você repete. E quando dá, você coloca lá a divisão. Então, 2 por 2 dá 1. Ninguém mais dá por 2. Então, vamos dividir pelo próximo primo, que é 3. Então, dá para dividir aqui por 3. Aqui não dá, eu repito. Vai ficar 1, 1 e 1. Acabou. Quando você chega aí 1, 1, 1, quer dizer que você chegou no MMC. O MMC é o produto desses fatores aqui. 2 vezes 2 vezes 3. Quanto é que é isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O MMC vale 12. Então, todo mundo aqui tem que ficar com o denominador 12. Essa primeira fração vai por 12. Essa aqui vai por 2. E essa aqui vai por 3.
E aí todo mundo fica com o denominador 12, né? Ou seja, você vai multiplicar numerador e denominador. Então aqui 12 vezes 1 é 12. Menos, aqui 2 vezes 1, 2. E aqui 3 vezes 1, 3. E repete aqui o menos, é o mesmo sinal. Todo mundo sobre 12, que é o denominador comum, né? Vai ficar 12 menos 2 dá 10. 10 menos 3, 7. Então, 7 sobre 12. O que é 7 sobre 12, que eu acabei de calcular? É essa fração aqui, ó. 7 sobre 12. É a fração que falta. Certo? É fácil essa questão? Tem certeza? Então, olha só. Vamos dar uma conferida rápida, não custa nada, né? Já pensou se você erra aqui nessas contas? Olha, como é que eu vou conferir isso? Eu vou tirar a prova. É como se fosse tirar a prova real, só que com frações. O que eu tenho que conferir aqui? Eu tenho que conferir se essa soma de frações está dando 1. Então, eu vou somar 1/6 com 7 sobre 12 com 1/4. Então, essa soma aqui tem que dar 1. Vamos somar para ver se dá 1? Para somar, eu tenho que colocar todo mundo com o mesmo denominador. E eu já vi que o denominador comum a ser usado é 12, né? Então, aqui vai por 2, aqui vai por 1 e aqui vai por 3. Vai ficar 2 mais 7 mais 3. Nos numeradores, denominador é 12. 2 mais 7 mais 3, isso aqui dá 12. 12 sobre 12, que é a mesma coisa que 1, tá certo. Isso aqui tem que dar unidade, tá dando. Quer dizer que a gente acertou a questão, né? Então, qual é a resposta? É isso aqui que ele pergunta, quanto que tá faltando? É 7 sobre 12. E aqui, 7 sobre 12 corresponde à letra B, ó. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo. A questão número 7 é do Colégio Militar de Porto Alegre e ele fala aqui sobre um cientista químico francês, Louis-José Prost. Eu não sei pronunciar isso não, tá? Há muitos anos que eu não vou na aula de francês. Mas se você quiser saber como é que se pronuncia isso, você bota lá no tradutor do Google que ele fala para você. Louis-Joseph Proust. Então, esse cientista foi quem estabeleceu experimentalmente a lei das proporções definidas. Rapaz, isso aqui interessa para o 5º, 6º ano? Não. Isso é aula de química, é do ensino médio, né? Mas enfim, é um francês que descobriu uma certa propriedade química que é usada aí. Tá. Aí ele fala aqui um pouco sobre a história da vida dele. Olha só, ele ficou 2 anos da sua vida. A sua vida é o quê? Sua vida, nesse problema, corresponde à unidade. Porque todas as frações que vão aparecer são frações da sua vida total. Essa unidade. Aí você vai ter que descobrir essa unidade a quanto que corresponde. Tá, então 2/9 da sua vida, eu vou escrever isso aqui. 2/9. Ele fez o quê? Ele ficou na escola básica. Engraçado, ele nasceu no dia seguinte, já foi para a escola básica, é isso, é? Tá. Metade da sua vida estudando sobre sua descoberta. Metade da sua vida é 1/2. Então ele falou aqui sobre 2 períodos da sua vida que foram em frações da vida total. 2/9 é o tempo que ele ficou na escola básica. E 1/2 é o tempo que ele ficou estudando a sua descoberta. E os últimos 20 anos, é a terceira parte, 20 anos. O que tem? Esses 20 anos dedicando-se à família. Certo. Determine o ano do nascimento de Proust, sabendo que ele morreu em 1826. Olha só, vamos fazer aqui um diagrama de barras, né? Olha aqui. Essa barra aqui vai representar a vida dele toda. O que ele fala aqui é que você teve 2/9, que é essa parte aqui, que foi o quê? Escola básica, não importa, 2/9. 1/2, que é o tempo que ele ficou estudando a sua descoberta, 1/2. E aqui, 20 anos,
Mas toma cuidado, o restante aqui em 20 anos, aqui não está em fração, está em número, né? Não vamos misturar. Aqui a gente está raciocinando em fração. Então, a soma dessas frações tem que dar 1, que é a vida inteira dele. Agora, em anos, essa parte aqui corresponde a 20. Tá, e daí? Dá para descobrir que fração é essa? Sim. Que fração é essa aqui? Qual é a conta que a gente vai fazer para achar que fração é essa? É só você pegar o total, que é 1, vai subtrair 2 nonos e subtrair 1 meio. Olha como é que fica fácil. O total, aí eu vou subtrair 2 nonos, e aí vou subtrair 1 meio. Pronto. Essa fração aqui vai dar esse resultado, que é quanto corresponde essa fração aqui. Parece o problema anterior, né? Tá, então que fração é essa? Quanto que é 1 menos 2 nonos menos 1 meio? O MMC entre 2, 9 e 1. Porque aqui é 1 sobre 1, o denominador é 1. Então vamos fazer o MMC. Vai ficar 2, 9 e 1. O 1 nem precisa colocar, que ele não afeta o MMC, né? Então aqui vai por 2, vai ficar 1, 9 e 1. Agora vai por 3, vai ficar 1, 3 e 1. E agora vai por 3 novamente, vai ficar 1, 1 e 1. O MMC é esse produto aqui. O MMC é igual a 2 vezes 3, que dá 18. Então, a gente vai ficar aqui com um denominador comum sendo 18. E para ficar 18, essa fração vai por 18, essa fração vai por 2 e essa fração vai por 9. Isso vai dar 18 menos 2 vezes 2, que é 4, menos 9 vezes 1, que é 9. O que eu estou calculando aqui mesmo, hein? Estou calculando isso, ó. Qual é a fração que resta aqui? Isso aqui vai ficar 18 menos 4, dá 14. 14 menos 9, dá 5. Então, é 5 sobre 18. 5 sobre 18 é essa fração aqui que está faltando, que corresponde a 20 anos, né? Ó, essa fração é 5 sobre 18. Isso significa que 5 sobre 18 corresponde a 20. Tá, e a unidade corresponde a quem? Corresponde a qual número? É só você simplificar, ó. Aqui você pode dividir todo mundo por 5. Se eu dividir todo mundo por 5, vai ficar isso aqui, ó. 1 sobre 18 corresponde a 20 dividido por 5, dá 4. Eu peguei isso aqui é uma expressão, é como se fosse uma expressão, uma fração e o número correspondente. Se você pegar uma fração 5 vezes menor, que é isso aqui, vai ficar com um número 5 vezes menor também. Isso significa que a sua vida toda dividida por 18 dá 4 anos. Então a vida toda, que corresponde a unidade, isso vai dar quanto? 18 vezes 4. Eu multiplico por 18 aqui, porque aqui está dividido por 18. Eu multiplico para virar 1. Então eu multiplico por 18 aqui, vira 1. E eu multiplico por 18 aqui, vai ficar 4 vezes 18, que é 72. Ou seja, ele viveu 72 anos. Todo esse trabalho para descobrir isso, né? A sua vida inteira durou 72 anos. Pronto, e sabendo isso, a gente já pode responder o que o problema pergunta. Olha a pergunta que ele faz. Determine o ano de nascimento, sabendo que ele morreu em 1826. Então, olha só, ele nasceu num determinado ano, que eu não sei qual é, e ele faleceu em 1826. E ele viveu 72 anos. Então, como é que a gente descobre o ano que ele nasceu? É só você pegar o ano em que ele morreu e vai fazer o quê? Subtrair 72 anos. Quer dizer, 72 anos antes. Então, isso vai ficar 1826 menos 72. Ele nasceu 72 anos antes dessa data. Quanto é que vai dar isso? 6 menos 2, 4.
Aí 12 menos 7 vai ficar 5, emprestou aqui, né? O 8 emprestou aqui pro 2, então vai ficar 17, 1754. 1754 tá aqui, resposta correta, letra E de eco. A questão número 8 é do Colégio Militar de São Paulo e é uma questão recente, é de 2020. O Colégio Militar de São Paulo é recente, né? Mas é uma questão direta que dá para fazer dentro de 6 minutos. Uma questão que pode ser feita perfeitamente em modalidade de flash. Olha o que ele quer saber. Qual é a fração equivalente dada pela fórmula? Essa fórmula aqui, ó. O MDC entre 15 e 10, dividido pelo MMC entre 15 e 10 e dividido pelo número de divisores de 15. É isso? Claro, ele explica aqui o que são essas coisas, ó. MDC 15,10 é o máximo divisor comum entre 15 e 10. Eu posso já calcular isso, hein? Olha aqui. O máximo divisor comum entre 15 e 10, a gente faz isso aqui, 15 e 10, aí vamos procurar os fatores comuns, né? Ou melhor ainda, se você sabe fazer de cabeça, esse MDC é 5. Se você tá muito craque, você faz esse MDC de cabeça. Qual é o maior número que você pode dividir simultaneamente? O 10 e o 15. É 5, é o maior número que eu posso dividir. Olha só. Vou procurar divisores comuns. Quais são os divisores comuns que você tem aqui? 2? Não. 3? Aqui dá por 3, mas aqui não dá. 5? 5 dá. Você pode dividir aqui por 5 e aqui também. Aí 15 por 5 dá 3 e 10 por 5 dá 2. Não dá mais por 5 e não tem mais nenhum divisor comum. O MDC é isso aí mesmo, é 5. Então eu vou escrever aqui direto, esse MDC é 5. E depois, o MMC entre 15 e 10, que dá para fazer de cabeça, né? É 30, não é conveniente fazer de cabeça, não. O MMC é melhor você calcular rapidinho, ó. 15 e 10. Vamos procurar divisores, agora não precisa ser divisores comuns. Só no MDC que tem que fazer com divisores comuns. Então aqui vamos começar pelo 2, porque aqui dá por 2, ó. Dividindo por 2, aqui vai ficar 15 e aqui vai ficar 5. Não dá mais ninguém por 2. Então vamos para o 3, que é o próximo número primo. Então aqui vai dar por 3, vai ficar 5, aqui repete e não dá mais ninguém por 3. Então vamos para o 5, que é o próximo número primo. Então, dividindo por 5, isso aqui vai ficar 1 e 1. Quando você chega 1 e 1, quer dizer que acabou. E esse produto aqui é o MMC. Quanto é que vai dar isso aqui? 2 vezes 3 vezes 5. Isso dá 30. Então, o mínimo múltiplo comum entre 15 e 10 é 30. E aqui, ó, ele quer saber a quantidade de divisores de 15. Como é que a gente acha a quantidade de divisores? O número de divisores. Você pega o número que você quer encontrar, o número de divisores, 15, e fatora. Vamos fatorar isso aqui. Fatorando... Ó, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Vai ficar 5. E agora? Agora só vai dar por 5. Aí vai ficar 1. Então, 3 vezes 5, o que é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é a fatoração do número 15. É o número 15 expresso como um produto de fatores primos. 3 vezes 5. E aí, como é que você faz para encontrar a quantidade de divisores? Pega o número aqui fatorado, 3 vezes 5. Coloca os expoentes. Aqui é 3 elevado a 1 e aqui é 5 elevado a 1. Aí você vai pegar os expoentes, vai somar 1 e multiplicar tudo. Então, pega esse expoente 1, soma com 1, vai ficar 1 mais 1, 2. Aqui também, 1 mais 1, 2. E esse produto vai ser igual ao número de divisores, 2 vezes 2. Tem 4 divisores.
Isso quer dizer que 15 tem 4 divisores. Tá certo isso? E dá para você achar de cabeça quem são os divisores de 15, né? Olha só, 15 você pode dividir por 1, pode dividir por 3, pode dividir por 5 e pode dividir por 15. Esses são os 4 divisores de 15. Mas o que interessa é isso aqui, a quantidade de números que são divisores de 15, essa quantidade é 4. Pronto, e agora a gente já pode fazer essa conta. Agora presta atenção numa coisa nessa conta. Quem está dividido por quem? A gente tem aqui uma fração dupla, né? Observe que esse traço de fração aqui, ele é mais grosso que esse traço de fração aqui, tá vendo? É uma sutileza. Mas infelizmente isso aqui acontece. Isso aqui, na verdade, é uma fração em que esse traço aqui é o traço principal e nós temos como denominador isso aqui, o D de 15, que é 4, e como numerador é quem? O numerador é essa outra fração aqui. Essa fração aqui, ela está dentro dessa, porque o traço de fração dela é menorzinho, é um pouquinho menor, né? Tem que prestar atenção nisso, senão você pode pensar que isso aqui é igual a isso no numerador e isso no denominador. Não é, tá? A regra é que você tem que olhar o traço de fração mais longo ou mais grosso para ser o traço principal. Então a fração é essa aqui. E o numerador é isso, é a divisão desses dois, aqui o MDC e aqui o MMC, é 5 sobre 30. Então é como se fosse isso aqui, ó, 5 sobre 30. Pronto, aqui desenhei de um jeito que não deixa dúvida, né? Essa fraçãozinha aqui está dividida por 4, é isso que quer dizer. E agora a gente faz essa conta, ó. Temos aqui a divisão desta fração, 5 sobre 30, que a gente pode simplificar, né? 5 sobre 30 dá para simplificar por 5. Isso aqui simplificando por 5 vai dar 1 sobre 6. Você tem aqui 1 sobre 6 que está dividido por 4. É essa conta aqui, no fim das contas, que você vai fazer. 1/6 dividido por 4. Olha, isso aqui é uma divisão de frações. É a mesma coisa, aqui 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. E para dividir frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É a mesma coisa que 1/6 vezes 1/4. E agora você multiplica aqui, fácil, 1 vezes 1 é 1, e 6 vezes 4, 24. Essa fração aqui é 1 sobre 24, no fim das contas. 1 sobre 24, cadê? 1 sobre 24, resposta correta, letra D de delta. Questão número 9 é do Colégio Militar de Manaus. Tem uma historinha aqui sobre caixas de laranjas. Olha aqui, o mercadinho Vende Barato recebeu 5 caixas de laranjas, contendo 5 dúzias de laranjas em cada uma dessas caixas. 5 dúzias de laranjas, hein? Ó, são 5 caixas com 5 dúzias. Vamos anotar isso aqui, 5 caixas. Então, caixa número 1, caixa número 2, caixa número 3, caixa número 4 e caixa número 5. Cada caixa continha 5 dúzias. 5 dúzias. Uma dúzia é 12, né? Então, 5 vezes 12, quanto é que dá isso? 60 laranjas em cada caixa, 5 dúzias. Então, 60 laranjas em cada caixa. 60, 60, 60, 60 e 60. O total. Bom, na verdade, então, 5 caixas, ele estaria comprando 5 vezes 60, que vai dar o quê? 300 laranjas, né? 60 vezes 5, isso aqui vai dar 300. Aqui 0, 6 vezes 5, 30. Então, 300 laranjas ao todo dentro dessas caixas. Só que algumas estavam estragadas, né? Então, ao abrir as caixas, o proprietário notou que em uma caixa
Um terço das laranjas estavam estragadas. Ó, vai reclamar, hein? Esse cara tá vendendo laranja estragada para você aí. Um terço estragada. Então vamos anotar as estragadas aí. Nessa primeira caixa, é um terço, é? Quanto que é um terço de 60? É 60 dividido por 3, que dá 20. Então, 20 estragadas. Vamos anotar aqui o número de estragadas. Isso aqui foi na primeira caixa. Tá, já passou. Aqui, em outras duas caixas, 2/5 estavam estragadas. Olha aqui, ó. 2/5 estragadas. Em duas caixas. Então, nessa e nessa, 2/5. Quanto que é 2/5 de 60? 2/5 de 60 é 2/5 vezes 60. Isso dá, ó, pode simplificar por 5. Aqui o 60. 60 por 5, isso dá 12. E 2 vezes 12 são 24. Então, 24 laranjas estragadas em duas caixas. Então, 24 nessa caixa e 24 nessa caixa. É nas duas, cada uma tinha 2/5. E nas demais caixas, quer dizer, nessas duas aqui, 1/6 estavam estragadas. 1/6, e quanto que é 1/6 de 60? Essa não precisa nem anotar, hein? 1/6 de 60 é 60 dividido por 6, que dá 10. Então, 10 laranjas estragadas nessa caixa e 10 laranjas estragadas nessa caixa. Tá muito ruim, isso é dinheiro jogado fora, hein? Quanto é que dá esse total de estragadas aqui? Isso aqui vai ficar 4 e 4, 8. E aqui 2 e 2 e 2 dá 6, 7, 8. Olha só, 88 estragadas. 300 no total, sendo que 88 estragadas. Ele quer saber isso aqui, ó. Do total, a quantidade de laranjas que estavam boas é... Para saber as laranjas boas, você vai pegar o total e vai abater as estragadas. Então, você vai fazer 300 menos 88. 300 menos 88. Não esqueça de colocar unidade embaixo de unidade, senão você erra a conta, né? Aqui vai ter que pedir emprestado geral, ó. Quero um emprestado, mas eu não posso dar. Bom, então esse aqui vai emprestar para cá. O 3 vira 2. Aqui vai virar 10. Aí o 10 vai poder emprestar. Vai ficar 9. E aqui vai ficar 10. Pronto, agora você pode fazer a conta sossegado. 10 menos 8, 2. 9 menos 8, 1. E 2 menos nada é 2. 212. 212 laranjas boas. Tá certo, né? Se você pegar essas aqui, 212, e somar com isso aqui, vai ter que dar 300 de volta. Prova real, né? Olha aqui. 0 vai 1, 0 vai 1, dá 300. Tá certinho. 212. Então, 212 laranjas boas. Do total, a quantidade de laranjas que estavam boas é 212. E 212 está aqui, ó. Resposta correta, letra D. De delta. Questão número 10, última questão dessa série de Flash. Olha aqui, é do Colégio Militar de Belo Horizonte e tem aqui uma expressão com frações. E é uma expressão um pouco mais puxada, porque ela tem aqui, ó, potência, tá vendo? Aqui tem 2/3 ao quadrado e aqui tem esse parênteses aqui, tá ao quadrado. O que quer dizer elevar ao quadrado? Elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo. Por exemplo, esse 2/3 aqui, eu vou escrever a expressão toda aqui do lado, ó. Aqui tem uma chave, aqui tem 2/3 que eu estou elevando ao quadrado. Como é que você eleva uma fração ao quadrado? Como é que você eleva qualquer número ao quadrado? Você multiplica o número por ele mesmo. Por exemplo, quanto é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é isso aqui, 8 vezes 8. Você coloca aquela base multiplicada e você coloca o número 2 de fatores. 2 fatores aqui, tá vendo? Por acaso vai dar 64. Claro que você tem que saber isso aqui para o colégio militar, né? Agora aqui a gente tem 2/3. O que é 2/3 ao quadrado?
2 terços ao quadrado, você faz 2 terços vezes 2 terços. É a mesma coisa. Você coloca uma multiplicação, só que aí você coloca 2 fatores, porque o expoente é 2. Então você vai fazer a base, vai colocar multiplicações, e quantos fatores vão ter? 2. Então 2 terços vezes 2 terços. Isso é a mesma coisa que isso. Aqui é 2, tá? Eu risquei aqui embaixo, ficou parecendo um 3, mas aqui é 2. Então, 2 terços vezes 2 terços. E quanto que dá isso? É uma multiplicação normal de frações. Multiplica os numeradores, vai dar 4, e multiplica os denominadores, vai dar 9. Pronto. Então, 2 terços ao quadrado é isso, 4 nonos. 4 nonos. O que mais? O que tem depois disso? O que é isso aqui? É um sinal de mais, né? Presta atenção, para não ficar pensando que aquilo é um dividido. É um sinal de mais, tá? Aí tem aqui um colchete. E o que tem dentro desse colchete? Tem a fração 1 terço, que eu ainda não posso fazer nada com ela, porque eu primeiro tenho que fazer isso aqui, ó. Esse parêntese mais interno. Então tem aqui um menos e aqui o conteúdo desses parênteses. Bom, o conteúdo desses parênteses vai aparecer elevado ao quadrado, só que eu ainda não sei quanto é. Aí tem menos 5 sobre 12, que eu não posso fazer ainda porque eu dependo disso. Aqui a gente fecha. Tem um colchete aqui que eu não fechei, né? Esse colchete, ele fica aqui, ó. Ele fecha aqui. Esse colchete fecha com esse. E aqui tem menos 5 sobre 12. Aí fecha essa chave que abriu aqui. E aí tem menos o conteúdo desses parênteses aqui, que eu vou fazer a conta aqui. Vou fazer essa conta e essa conta para preencher isso aqui. Vamos fazer essas duas continhas aqui no rascunho. Ó, esse parênteses, ele tá com isso aqui. 1/2 menos 1 terço. 1/2 menos 1 terço. Quanto é que dá isso? Ó, MMC, denominador tem que ficar igual. Claro que vai ser 6, né? MMC entre 2 e 3, você faz de cabeça, dá 6. Então aqui vai por 3 e aqui vai por 2. Isso vai ficar então 3 menos 2 sobre 6. O denominador comum é 6. Então aqui no numerador ficou 3 menos 2, que é 1, e o denominador é 6. Então, 1/6. Então aqui é 1/6, 1/6 é o resultado disso aqui, que vai estar elevado ao quadrado, mas por enquanto eu vou deixar ele aqui sozinho, 1/6. Vou botar em vermelho para indicar que é uma continha que a gente acabou de fazer. É o resultado do valor aqui entre parênteses. E depois eu tenho que elevar ao quadrado. E aqui nesse outro a gente tem, ó, 1 terço menos 1 quarto. Então, 1 terço menos 1 quarto. 1 terço menos 1 quarto. Quem é o denominador comum? É 12. É 4 vezes 3 que dá 12, né? Então, vai ficar denominador 12. Para ficar 12, aqui, essa primeira vai por 4 e essa segunda vai por 3. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 1, 4, menos 3 vezes 1, 3. 4 menos 3 sobre 12, que dá 1 sobre 12. O que é 1 sobre 12? 1 sobre 12 é o conteúdo desses parênteses aqui. 1 sobre 12. Então, a nossa conta ficou assim. O que a gente pode fazer aqui agora? Ó, a gente pode elevar esse 1/6 ao quadrado. 1/6 ao quadrado é 1/6 vezes 1/6. 1/6, que está com parênteses, está vendo? Está elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 1/6 vezes 1/6. É aquela base, multiplica, aí você coloca 2 fatores. 1, 2, porque aqui o expoente é 2. 1/6 vezes 1/6 vai dar 1 sobre, multiplica os numeradores, dá 1, multiplica os denominadores, dá 36. Então, essa expressão toda a gente pode escrever assim. 4 nonos somado com isso aqui. Só que isso aqui é 1 terço menos 1 sobre 36. 1 terço menos 1 sobre 36. Já estou colocando 1 sobre 36 aqui no lugar desse menos
1/6 ao quadrado. Isso aqui é o conteúdo desse colchete. E aqui a gente ainda tem menos 5/12. E esse resultado todo é o conteúdo dessas chaves. E eu ainda tenho que subtrair quanto? Ó, esse parênteses aqui tá de enfeite, não tá servindo para nada, né? Eu posso escrever isso aqui como simplesmente 1/12. Agora, aqui é a mesma coisa. Essas chaves, elas já estão aqui só de enfeite, elas não estão servindo para nada. Você pode ou fazer essa conta toda, ver quanto é que dá, e botar o resultado aqui e depois subtrair 1/12, ou pegar o 1/12 que está subtraído direto aqui nessa conta. Você pode fazer isso tudo aqui e subtrair 1/12. Ou seja, você pode, como se fosse assim, cortar essas chaves. Em vez de fazer essa conta aqui, numa única etapa, você pode fazer como uma conta só, incluindo isso. Quer dizer, isso mais isso, menos isso, menos isso. E outra coisa, esses colchetes aqui também, eles estão só de enfeite. Aqui eles estavam de enfeite também, né? Esse parênteses aqui não está de enfeite. Por quê? Porque esse parênteses funciona como se fosse um embrulho. Você tem ali 1/2 menos 1/3 que está embrulhado para avisar que o que tem lá dentro vai ter que ser elevado ao quadrado. Esse parênteses aqui, ele tá de enfeite também? Não, ele não tá para dizer que você tem que fazer essa conta primeiro. Depois que você termina de fazer essa conta, aí você vai subtrair isso. Aí você pode jogar fora os parênteses, que nem eu joguei fora aqui. Eu estou subtraindo 1/12. Mas aqui eu não poderia jogar fora esse parênteses. Você ia errar o sinal se você jogasse fora esses parênteses aqui. Essa história de jogar fora parênteses é para você fazer a conta mais rápido, né? Quando é permitido jogar fora. Aqui, por exemplo, não é permitido jogar fora, porque são dois números subtraídos e você está subtraindo aquilo. Agora aqui a gente pode jogar fora, só que lembrando que eu estou subtraindo, então aquele número vai ser subtraído dali. Tá bom. Aqui você pode fazer essa conta primeiro, que está entre colchetes. Se você jogar os colchetes fora, fica tudo com uma conta só, não vai afetar em nada o resultado, porque é como se fosse assim, a subtração, ela dá problema se você eliminar parênteses. Você está somando alguém, ou multiplicando alguém, ou até dividindo alguém. É melhor você fazer passo a passo. Mas a adição, quando todo mundo é adição, você não tem problema de fazer isso. Quer ficar totalmente seguro? Faz então. Eu vou fazer aqui sem eliminar, que nem eliminei esse aqui, mas tá certo, tá? E aqui também eu poderia jogar fora ou poderia não jogar fora, fazer essa conta primeiro. Vamos fazer, ó, 1/3 menos 1/36. 1/3 menos 1/36. Aqui, vamos fazer o denominador ficar igual aqui e aqui. Qual vai ser o denominador comum? É 36. Aqui já é 36, eu vou fazer aqui virar 36. Então aqui vai por 12 e aqui vai por 1. Denominador comum vai ser 36. Então vai ficar 12 menos 1/36. 12 menos 1/36, que dá 11/36. Quer dizer, esse valor aqui deu 11/36. Agora você pode jogar fora os colchetes, botar essa fração direto lá. Ficou assim: 4/9 mais 11/36 menos 5/12 menos 1/12. Agora, qual é o denominador comum? Qual é o MMC entre esses números? 9, 36, 12 e 12. É 36 o MMC, né? Olha aqui. 9, 36, 12 e 12. Vamos fazer aqui o cálculo do MMC entre esses números. Ó, posso dividir por 2 aqui, tem fator 2 no meio, vai ficar 9, 18... 6 e 6. Ainda dá por 2? Sim.
Vai ficar 9, 9, 3 e 3. Ninguém mais dá por 2, então vai por 3. Então, dividindo por 3, aqui vai ficar 3, 3, 1 e 1. Ainda dá por 3, vai ficar 1, 1, 1 e 1. Chegou em 1, 1, 1, 1, quer dizer que o MMC é esse produto aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Quanto é que dá essa conta? 36. É 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o denominador comum aqui é 36. E essas frações aqui vão por quanto? Ó, aqui é 9, então vai por 4, para ficar 36. Aqui já é 36, vai por 1. Aqui é 12, vai por 3. Aqui é 12, vai por 3. Então, ficou 4 vezes 4, 16. 1 vezes 11 é 11, está somando. Aqui é menos. Menos 3 vezes 5, 15. E aqui é menos 3 vezes 1, 3. E agora acabou o espaço. Olha só. 16 mais 11, isso dá 27, né? Mas aí eu tenho que subtrair 15 e subtrair 3. Então eu vou subtrair ao todo quanto? 18. Subtrair 15 e depois subtrair 3 é a mesma coisa que subtrair 18. Então 27 menos 18 dá 9. O numerador ficou 9, espremidinho, hein? 9 sobre 36. E 9 sobre 36 dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 9, né? Isso aqui vai dar, sem espaço, ó, 9 por 36 vai ficar 1/4. Pronto. Essa conta toda aqui deu 1/4. Que legal. E agora que eu tô reparando uma coisa, eu não acabei de ler o enunciado, né? Eu fui lá direto fazendo a conta, fui muito afobado aqui. Olha só o enunciado. A idade de Mariana em outubro de 95 correspondia ao inverso do resultado dessa expressão. Olha só, a idade dela em 95 era o inverso desse resultado. Quanto que é o inverso disso aqui? O que é o inverso de uma fração? O inverso de uma fração, você troca de lugar numerador e denominador. Se você pegar essa fração e achar o inverso, vai ficar 4 sobre 1, que dá 4. Então, repetindo aqui o que ele falou, a idade de Mariana em outubro de 95 era 4 anos. Ele quis dizer isso, ela tinha 4 anos aqui em 95. Aí ele fez a pergunta, ó, então, a idade de Mariana em outubro de 2002, outubro de 2002 é quantos anos depois? De 1995 até 2002, são 7 anos. Então, ela tinha 4 anos aqui. Em 2002, ela vai ter 7 anos a mais. 4 mais 7. Tinha 4, que era o inverso disso. E aqui, passados esses anos, 7 anos depois, a idade dela vai ser 4 anos mais 7 anos. Isso dá 11 anos. 11 anos, olha aqui. 11 anos... Resposta correta, letra C, de Charlie.